Graças e paz, amados irmãos. Queria compartilhar com vocês um pouco sobre aquilo que Deus tem colocado no meu coração, especificamente sobre o chamado, ou quando Deus chama alguém. Eu me lembro no começo da minha fé que quando eu via palavras sobre chamado, sobre vocação, isso mexia comigo. Isso parece que cortava meu coração, porque eram assuntos interessantes, divinos, que Deus estava materializando dentro de mim. E creio que não só dentro de mim, como a todos aqueles cristãos que desejam, que anseiam alguma coisa a mais da parte de Deus. E lembro-me que a partir daqueles momentos em que eu ouvia falar sobre o chamado, aquilo se tornou como que uma meta, ou como que um segredo a ser desvendado para que eu entendesse aquilo que Deus queria para a minha vida. E durante os anos eu fui compreendendo que entender o chamado de Deus, entender a vocação de Deus para a minha vida, era entender o sonho e o propósito de Deus para a minha existência nessa terra. Eu descobri nestes anos que não somente entendendo o chamado de Deus, eu também realizaria e traria satisfação plena e eterna ao meu coração, coisa que sem o chamado e sem a compreensão do chamado se torna impossível. Creio que com o passar dos anos, com o passar das gerações, com o passar de toda a existência da história da igreja, creio que muitos textos da Bíblia foram falados e foram narrados em relação ao chamado, em relação à vocação. Mas talvez o mais impressionante deles, talvez o mais forte, talvez um dos textos mais impactantes, é a pergunta que ainda ecoa no universo e no seio da igreja, aquela pergunta que Deus fez a Isaías, Isaías capítulo 6, no versículo 8, que Deus diz assim, Isaías diz, então ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Eu quero lhe perguntar, meu irmão, qual é o seu chamado? Para que Deus te chamou? Eu tenho certeza que quando Deus te faz um chamado, como fez com Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, vai para uma terra que eu te mostrarei, como Deus fez com os profetas, como Deus fez com os patriarcas, como Deus fez com os apóstolos, como Deus fez com aqueles homens que se dispuseram a ver a voz de Deus. Eu tenho certeza que quando Deus chama alguém, a primeira coisa que Ele faz, quando Ele chama, é esclarecer. E depois do esclarecimento, Deus começa a colocar semente e potencializar o teu coração e até mesmo os dons para que você se dedique e se sobressaia no chamado. Descobrir o chamado é tão importante como qualquer outra atividade na igreja. Talvez o chamado seja o mais importante, porque tudo na sua vida espiritual vai girar em torno do teu chamado. É por isso que Paulo escreve aos Efésios dizendo, uns são chamados para apóstolos, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores. Qual é o teu chamado, meu irmão? Muitas vezes nós temos vivido a nossa vida de uma forma talvez até egoísta, talvez até de uma forma meio que egocêntrica ou centralizada no nosso próprio eu ou nos nossos próprios sonhos. Esquecemos de colocar o chamado e os sonhos de Deus adiante de nós. Para que Deus te chamou? Uma vez eu perguntei a um missionário qual seria a forma mais sábia ou qual seria uma das formas mais claras de eu entender o chamado de Deus na minha vida. E ele disse assim, meu filho, o chamado de Deus, ele está dentro de você, ele queima dentro de você, ele arde dentro de você e provavelmente você no fundo já saiba que chamado é esse. Talvez você que esteja me ouvindo agora, talvez por acaso você ligou a internet, você estava vendo alguns vídeos no YouTube, não esperava que caísse nesse vídeo. Eu quero lhe trazer uma palavra de Deus. Deus te chamou. Deus te escolheu na eternidade passada. Deus olhou para você e viu algo que você não viu, que eu não poderia ver em você, que ninguém poderia ver.
Deus eterno te formou, te criou numa eternidade passada e Ele vai começar a gerar um propósito dentro de você. E esse propósito, esse chamado que Deus faz, ele é em virtude de uma necessidade. Que necessidade é essa? Talvez sua família precise que você exerça o seu chamado, sua igreja, seu colégio, sua faculdade, seus amigos, seu bairro, sua nação. Existem dois tipos de chamados. O chamado que nós conhecemos como a grande comissão, que é para a igreja, que é pregar o evangelho a todos os povos, a todas as nações. Mas além desse chamado, existe um chamado específico. Para que Deus te chamou? No que você sente mais prazer quando exerce uma função diante de Deus? Será que é pregar? Será que é ensinar? Será que é o ministério da intercessão? Será que é interceder? Será que é tocar? Será que é cantar? Para que Deus te chamou? Se você está meio que confuso, irmão, em relação ao seu chamado, eu te convido e eu te desafio a partir de hoje a se achegar diante de Deus todas as vezes em que você for orar e perguntar: Senhor, para que o Senhor me chamou? No que o Senhor quer me direcionar? E o Espírito Santo falará ao seu coração e te revelará o chamado. Mas não se preocupe, porque todas as vezes que Deus chama alguém, que Deus revela o chamado, Deus vai dotar essa pessoa de uma unção necessária, de uma unção ao qual, quando ela for exercer o seu chamado, ela vai sentir que Deus está com ela e que Deus irá à frente dela para que ela exerça o chamado com confiança, com graça, e os homens que estarão presentes verão a glória de Deus através da sua vida e no cumprimento do seu chamado. Quero concluir esta pequena reflexão com a pergunta que Deus fez a Isaías: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Isto expressa o clamor do coração de Deus, procurando pessoas que se disponham e que se sacrifiquem para ouvir a sua voz e cumprir o seu chamado nesta terra. Seja bem-vindo, meu irmão, à grande comissão, e que Deus te abençoe e que o Espírito Santo resplandeça sobre você com poder e graça a partir de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém.